Biografia primeira de São Francisco, Frei Tomás de Celano, capítulo 22. Sua pregação em Ascoli e como, estando ele ausente, os enfermos eram curados por aquelas coisas que ele tocara com a mão. Naquela ocasião em que, como foi dito, o venerável pai Francisco pregou aos pássaros, percorrendo as cidades e aldeias, e espalhando sementes de bênçãos por toda parte, dirigiu-se à cidade de Ascoli. Nela, ao anunciar muito fervorosamente, como de costume, a palavra de Deus, pela mudança da mão direita do Altíssimo, quase todo o povo ficou repleto de tanta graça e devoção que, desejando ouvi-lo e vê-lo, se calcavam uns aos outros. Também, naquela ocasião, 30 homens, clérigos e leigos, receberam dele o hábito da santa religião. Tão grande era a fé dos homens e mulheres, tão grande a devoção para com o Santo de Deus, que se declarava feliz quem pelo menos tivesse podido tocar a vestimenta dele. Entrando ele em alguma cidade, alegrava-se o clero, tocavam-se os sinos, exultavam os homens, rejubilavam-se as mulheres, aplaudiam os meninos e muitas vezes, tendo tomado ramos das árvores, iam ao encontro dele cantando salmos. Era confundida a maldade herética, exaltada a fé da Igreja, e ao alegrarem-se os fiéis, os hereges escondiam-se. Manifestavam nele tantos sinais de santidade que ninguém ousava contradizê-lo, visto que a multidão olhava somente para ele. Entre todas as coisas e acima de tudo, ele julgava que devia ser conservada, venerada e imitada a fé da Santa Igreja Romana, na qual unicamente reside a salvação de todos os que devem ser salvos. Venerava os sacerdotes e abraçava com grande afeto toda a hierarquia eclesiástica. As pessoas apresentavam-lhe pães para benzer e, guardando-os por longo tempo, ao prová-los, eram curadas de diversas doenças. Assim também, muitas vezes levadas pela maior fé, cortavam a túnica dele de tal modo que às vezes ele ficava quase nu. E o que é mais de se admirar, se o Santo Pai tocasse alguma coisa com a mão, também por ela era restituída a saúde a alguns. Assim, uma mulher que habitava numa pequena vila nas regiões de Arezzo, estando grávida e chegando o tempo do parto, trabalhou por vários dias para dar à luz e assim, atormentada por incrível dor, estava entre a vida e a morte. Os vizinhos e conhecidos dela haviam ouvido dizer que o bem-aventurado Francisco haveria de passar por aquele caminho em direção a um certo eremitério. E estando eles a esperar, aconteceu que o bem-aventurado Francisco passou por outro caminho, ao dito lugar. Havia ido a cavalo pelo fato que estava enfermo e fraco. Mas chegando ele ao lugar, por meio de um irmão de nome Pedro, mandou de volta o cavalo àquele homem que lhe o havia concedido por caridade. Frei Pedro, levando de volta o cavalo, passou por aquele caminho no qual a mulher se contorcia de dor. Vendo-o, os homens daquela terra correram apressados a ele, julgando que ele fosse o bem-aventurado Francisco, mas, reconhecendo que não era ele, ficaram extremamente tristes. Finalmente, começaram a perguntar entre si se poderia ser encontrada alguma coisa que o bem-aventurado Francisco tivesse tocado com a mão. E, depois que demoraram muito à procura destas coisas, finalmente encontraram
as rédeas do freio que ele tivera na mão ao cavalgar. E retirando o freio da boca do cavalo em que montara o Santo Pai, colocaram sobre a mulher as rédeas que ele tocara com as mãos. Ela, depois de ter sido removido o perigo, deu à luz com alegria e saúde. Gualfreduccio, habitante de Città della Pieve, homem religioso, temente e adorador de Deus, com toda a sua família, tinha consigo um cordão com o qual o bem-aventurado Francisco de vez em quando se cingira. E aconteceu que, naquela terra, muitos homens, e não poucas mulheres, sofriam de várias enfermidades e febres. O referido homem ia pelas casas dos doentes e, mergulhando o cordão na água ou misturando nela algum pelo do cordão, dava aos pacientes para beber. E assim, em nome de Cristo, todos conseguiam a saúde. E todas estas coisas, e muito mais coisas do que estas, que não poderíamos expor com narração muito longa, aconteciam na ausência do bem-aventurado Francisco. Mas inseriremos brevemente nesta obra algumas poucas coisas daquelas que o Senhor nosso Deus se dignou operar na presença dele. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.